Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Especial porque a gente vai começar a sabatinar aí os candidatos, os pré-candidatos ao governo do estado aqui do Ceará. E a gente começa essa rodada com o capitão Wagner, pelo União Brasil. Ele está aqui no estúdio e promete responder tudo. Bom dia, capitão. Bom dia Patrícia, bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande falar aqui com os internautas, falar com os ouvintes da Jovem Pan. Sempre uma satisfação poder bater esse papo bacana aqui com vocês, agora com o cenário definido, né, com as candidaturas já definidas através das convenções, a gente vai poder falar de cada cenário e de cada situação. Inclusive, eu queria começar falando sobre o vice, que já está decidido, né? E também a vaga do Senado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas últimas novidades aí da semana. Olha, primeiro a gente deu protagonismo à mulher, né? Todo mundo falava em mulher nas chapas, para vice e tal, para suplência. A gente deu a Camila Cardoso, através de uma conversa com o Arco de Aliança, com todos os partidos, a missão de encabeçar a chapa do Senado. A Camila tem uma história maravilhosa, as pessoas vão conhecer através da TV e do rádio. Advogada, mulher guerreira, que tem um filho que ela cuida com muito carinho, que é uma pessoa com deficiência, o Caio, um menino genial, que vocês vão conhecer também. Além de ter sido minha vice na última campanha para prefeito, é uma pessoa da nossa extrema confiança. Tem dois suplentes, né, o pastor Paixão e o Gelson Ferraz, são pessoas também que vão agregar muito à candidatura da Camila. E na vice, a gente tem o nosso irmão Raimundo Matos, Raimundo Gomes de Matos, que foi secretário de Assistência Social do Ceará, que foi secretário executivo de saúde, que foi prefeito, que foi deputado federal em 6 oportunidades. Então tem muita experiência de gestão e ficha limpa, o que é mais importante, depois de ocupar todos esses cargos, nunca ter sido denunciado, nunca ter qualquer irregularidade apontada em relação à conduta dele, nos agrega experiência, nos agrega, acima de tudo, gestão e nos agrega também confiabilidade, que a gente tem um time bacana. Agora, capitão, o senhor foi um dos primeiros candidatos aí já a confirmar, a registrar a candidatura ao governo. O senhor acredita que os outros candidatos ainda estão aí nos bastidores batendo cabeça em relação às alianças? A gente sabe que as eleições para governo do estado do Ceará, elas prometem ser acirradas, né? Como que o senhor vê esse cenário? Olha, Patrícia, ter lançado a pré-candidatura em junho de 2021 nos deu aí 1 ano e 2 meses, 14 meses à frente dos adversários, para que a gente pudesse andar pelo Ceará, para que a gente pudesse conversar com os cearenses, para a gente ver as oportunidades que o Ceará pode oferecer para esses cearenses, para conhecer a vocação de cada cidade, o potencial que cada cidade tem de crescer economicamente. Então, foi muito bom ter iniciado bem lá atrás. Os adversários foram definidos agora quase que de última hora, há poucos dias, e acho que eles não vão ter o mesmo tempo que a gente teve para fazer todo esse trabalho de conversação com os cearenses. Acima de tudo, eu me cerquei durante esse período de pessoas extremamente capacitadas, Geraldo Luciano, Marcos Holanda, Igor Lucena, Dr. Florentino, que foi diretor do HGF, está nos ajudando aí na área da saúde. A gente tem também Nicole Barbosa, uma mulher extremamente qualificada, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de Ceará, e muitos outros que têm se agregado ao nosso projeto. Então, enquanto eles estão lá brigando e batendo cabeça, a gente está trabalhando há muito tempo, está produzindo um plano de governo que vai reduzir os impostos, que vai dar oportunidade do proprietário de motocicleta de até 170 cilindradas de não pagar mais IPVA, porque a gente vai isentar o pagamento do IPVA para essas pessoas, de a gente discutir as soluções para o problema da segurança pública, que é um dos principais problemas que aflige hoje o cearense. Então, a gente está um pouquinho na frente em relação a tudo isso. Eu vou entrar nesses assuntos daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar sobre essa coligação forte, né, do União Brasil, Podemos, Avante, PL, Republicanos, PTB e PROS. Dessa vez, acho que não vai dar para bater na trave, não, né? O senhor está forte aí nas pesquisas e eu queria entender como que está esse entusiasmo do senhor, dessa aliança forte aí com esses partidos para essa candidatura ao governo do Estado. Como que está essa expectativa? Patrícia, a gente construiu a maior aliança em termos de tempo de TV e rádio, a gente construiu uma aliança sólida, mas a maior aliança que a gente construiu nesses 14 meses foi a aliança com o cearense, como eu lhe falei. Andar pelo Ceará, estar na região Centro-Sul, no Cariri, no Inhamuns, na região de Crateús, na região Norte, no belo litoral que tem 600 quilômetros, nos fez fortalecer muito a nossa aliança com o cearense. Então, a aliança que vai ser a principal responsável, sem dúvida nenhuma, pela nossa vitória. Então, com muito mais experiência, com muito mais amadurecimento, focado
no plano de governo, focado nas propostas, é que a gente está conduzindo esse projeto até aqui. Os adversários já bateram, já nos chamaram para a briga, mas o eleitor é muito claro. O eleitor não quer saber de candidato que quer brigar, o eleitor não quer saber da confusão particular que candidato tem com o outro, se um é traidor, se o outro não é. O que o eleitor quer saber realmente é quem é que vai ajudar a colocar alimento na mesa, quem é que vai ajudar a gerar emprego e renda, quem é que vai permitir que as pessoas saiam de casa com tranquilidade, porque hoje o cearense ele sai de casa, seja na capital ou no interior, muito preocupado com a violência, com o avanço das facções. Então é isso que a gente vai tratar, é dessa forma que a gente vai fazer essa condução até o dia 2 de outubro. Capitão, a gente tem uma pesquisa que foi contratada, é a pesquisa IPESP, né, contratada pelo jornal O Povo e foi divulgada nessa semana, que mostrou aí que o senhor continua na liderança aí pela corrida ao Palácio da Abolição, né, o principal candidato da oposição, que aparece com 38%, e está seguido aí pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, e na sequência vem aí o deputado estadual Eumano Freitas, do PT, com 13%. Eu queria saber se para o senhor, já que o senhor vai novamente aí, concorrer com o Roberto Cláudio, né, mais uma eleição, como que o senhor vê essa situação dessa corrida sempre acirrada? Enfim, o Roberto Cláudio, que já foi prefeito aqui de Fortaleza e agora vem candidato ao governo, muito bem apoiado também. Quais são as intenções, as metas assim, da sua candidatura para tentar mostrar aí que o senhor está confiante e que dessa vez pode ser que vire? Olha, na verdade, a gente vem muito mais maduro para essa eleição, né? Eu disputei 6 eleições, essa é a 7ª eleição seguida que a gente está disputando. As experiências ao disputar a Prefeitura de Fortaleza me engrandeceram, me fortaleceram e me trouxeram muitos ensinamentos, então isso faz com que a gente tenha muita tranquilidade e, inclusive, tenhamos um pé atrás, os 2 pés atrás em relação à pesquisa. Ah, capitão, mas a pesquisa está te colocando em primeiro lugar. Mas o que aconteceu em 2020 foi que pesquisas na semana da eleição apontavam que a gente ia perder a eleição por 22 pontos e a diferença foi de 1,5 ponto. Então tem uns 2 pés atrás com as pesquisas, mas o que é apresentado até agora mostra a credibilidade da nossa candidatura. Diziam lá atrás, Patrícia, o Wagner é muito fraco, não consegue nenhum partido grande. Conseguimos União Brasil. Diziam lá atrás, o Wagner não consegue ficar com o PL porque o Acilon é meu amigo. Ficamos com o PL. O capitão Wagner vai perder o Republicanos. O Republicanos veio também. Então isso se constrói logicamente, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito pé no chão, com muita humildade. Eu tenho plena convicção que para vencer a eleição vou precisar da ajuda de todos, que para vencer a eleição a gente vai ter que ter a capacidade de formar o melhor time possível e para fazer a gestão é que a gente vai ter que ter mais humildade ainda. Deixar as pesquisas subirem a cabeça, deixar a empolgação subir a cabeça é o caminho para você ser derrotado. Então, estou muito confiante, muito tranquilo, mas, acima de tudo, com os pés no chão e com muita humildade, pedindo ao cearense aí que possa observar o nosso projeto. Como as coligações, né, essas alianças com grandes partidos para fortalecer a candidatura do senhor aqui ao governo do Estado, principalmente no tempo de rádio e TV, eu queria entender qual vai ser o presidenciável que vai fazer parte aqui do teu palanque no estado do Ceará. Olha, Patrícia, a gente tem hoje, nesse arco de aliança de 6 partidos, uma candidata do União Brasil, um candidato do PTB, um candidato do PL, me parece que tem outro candidato, eu estou me lembrando agora. Então, são várias candidaturas a presidente. E a gente determinou lá atrás, com muita antecedência, que o nosso foco seria o Ceará, que a gente não pode estar focando o cenário nacional, e até porque a legislação nem permite que a gente tenha uma única candidatura no nosso palanque, porque são vários partidos com candidatos a presidente. Então, a gente vai encarar com muita prioridade o Ceará, falando das soluções para os problemas do cearense. Eu fiquei impactado nessa semana com a matéria de todos os veículos de imprensa, mostrando que a região metropolitana de Fortaleza tem 1,5 milhão de fortalezenses vivendo na linha da pobreza. A gente tem no estado de Ceará 1.300.000 cearenses recebendo Auxílio Brasil, enquanto tem apenas 1.200.000 que tem carteira assinada. Então, isso é um dado que nos assusta muito e a gente tem que ter a capacidade, a coragem, a ousadia de fazer diferente. Fazer diferente para ter um resultado diferente na segurança, na saúde. Eu vi esses dias aí um dos candidatos que é do grupo que está governando o estado de Ceará criticar o avanço das facções, criticar as filas de exames, consultas e cirurgias, e é uma contradição. Como é que eu critico algo do grupo que eu estou fazendo parte? Então,
vai ser muito confuso na cabeça do cearense ver os adversários que se apresentaram batendo no outro, quando na verdade fazem parte do mesmo grupo político. Então, se é de estar batendo, se é de estar brigando, vamos procurar focar na qualidade do debate, no cearense, que é o que mais importa. Ele tem que ser o protagonista desse debate. Capitão, antes de entrar aí para poder falar realmente dos seus planos de governo, porque a gente sempre fala sobre isso aqui no meu programa, então a gente tem bastante tempo ainda para tratar. Um assunto foi polêmico essa semana, né, quando a imprensa divulgou que o senhor teria rejeitado um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que o senhor não queria ter a sua imagem alinhada com ele, e enfim. Os bolsonaristas sentiram-se assim um pouquinho traídos. Eu queria entender qual foi a decisão do partido do senhor, de que forma que o senhor quer conduzir a tua candidatura. E a gente sempre soube que o senhor tem realmente um bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, mas o senhor está tirando o corpo fora agora para poder não ter a imagem vinculada, já que o presidente Jair Bolsonaro realmente está bem atrás nas pesquisas aí, junto com a candidatura do presidente Lula? Olha, Patrícia, na verdade a gente não viu nenhuma matéria, nenhuma fala minha falando em rejeição. O que eu respondi foi o que eu acabei de falar para você. A gente tem um palanque amplo, com diversas candidaturas a presidente. O nosso foco é o Estado de Ceará. Eu sou muito grato pelo apoio do PL, pelo apoio que vem do presidente declarando voto na nossa candidatura. Mas aqui o meu foco, repito, é o Estado de Ceará. Sem dúvida nenhuma, o debate que mais importa para o cearense é esse. E nessa definição da chapa que foi construída, logicamente teve gente que foi preterida, teve gente que não pôde colocar sua candidatura ao Senado, a vice ou coisa parecida. Isso gera chateações. E essas chateações, muitas vezes externadas, podem gerar esse mal-estar que se criou em torno dessas matérias, mas estou muito tranquilo em relação a isso. Entendo que esses eleitores têm uma tendência muito grande de estar com a gente, acompanhar a gente na eleição, e vou conduzir a eleição com muita tranquilidade, muita paz, acima de tudo, rejeitando sim qualquer artimanha, rejeitando qualquer briga, porque, como já falei desde o começo da entrevista, não é isso que o cearense quer escutar. O cearense quer escutar propostas, ideias e soluções para os seus problemas. O senhor acredita que o racha entre PT e PDT tenha contribuído aí para o senhor avançar aí nas pesquisas e trazer para o senhor uma aliança assim, potente para buscar essa candidatura à abolição? Patrícia, primeiro a gente tem que ver se existe de fato um racha. Quando é que eu vejo um racha? Quando de repente dois grupos políticos que governam se separam e quem está se separando entrega os cargos para o governo. Hoje, os dois grupos estão alinhados no governo do estado, os dois grupos estão alinhados na prefeitura e estão governando juntos. No momento específico da eleição, está tendo essa separação, que ocorreu também na eleição de 2020, quando eu fui candidato a prefeito, que lançaram várias candidaturas da base para tentar forçar o segundo turno. Então, se isso é estratégia, eu não sei, mas fica muito difícil explicar essa oposição quando os dois estão alinhados dentro da gestão, estão alinhados na Assembleia, estão alinhados na Prefeitura, e eu não estou nem um pouco preocupado se é uma estratégia, se é de verdade a briga, até porque, como eu disse, brigar não é o caminho para ter voto. Quando o Roberto Cláudio bate em mim, eu não acredito que o eleitor vai votar nele porque ele está batendo em mim. Quando o Camilo bate em mim, eu não acredito que o eleitor vai votar no Camilo porque ele está batendo em mim. Então, da mesma forma que eu não acredito que essas pancadas de lá para cá vão surtir efeito, eu também não vou bater em ninguém. Eu vou usar o meu rico tempo que eu tenho aqui na sua entrevista, na propaganda de rádio e TV, para falar das propostas que vão gerar oportunidades para os cearenses. A gente quer aproveitar a vocação de cada cidade, a gente quer aproveitar o potencial turístico que existe aqui. Você é um amante do turismo, sabe o que a gente pode criar em termos turísticos aqui no estado de Ceará, então é nisso que eu vou focar, gerar oportunidade para quem quer trabalhar, garantir a segurança para todos os cearenses e, acima de tudo, fazer nossa saúde funcionar de fato. Então vamos falar de proposta? Bora! Só que eu queria começar ao contrário, né? Porque eu sempre começo a falar com o senhor sobre segurança pública e eu queria, o senhor, como candidato, né, pré-candidato ao governo do estado, eu imagino que o senhor vai precisar entender de um leque de informações dentro de pastas, né? Que talvez o senhor não tenha expertise, mas vai ter que colocar alguém com expertise para poder ajudar o senhor na condução. E eu queria começar sobre meio ambiente. O Ceará está entregue às traças em relação à proteção ambiental. As nossas praias, elas não são fiscalizadas de forma correta. Eu estou dizendo isso como cidadã, não é nem como jornalista. Eu frequento as praias porque eu gosto de velejar, eu gosto de ir numa praia bonita com a minha família, e a gente vê que
não tem uma fiscalização de tráfego, né? Carros andando no meio da faixa de areia, atropelando o banhista, atropelando o velejador. A gente sabe que muitos lugares aqui existem desovas de tartarugas que não são, como que eu digo, identificadas pelo próprio ICMBio. Eu não sei se é ICMBio, o senhor vai me corrigir, ou a Secretaria de Meio Ambiente aqui deveria fazer esse papel. Quais são as propostas que o senhor tem na pasta de meio ambiente? O que o senhor pretende fazer para que o Ceará não se acabe, inclusive por conta também da especulação imobiliária? A gente até conversou sobre isso na última entrevista. Hoje em dia, os municípios eles têm autonomia de liberação de alvarás de construções. E a gente vê castelos sendo construídos a poucos metros da área de marinha. Quem que fiscaliza? Por que isso é feito? O que o senhor pretende fazer para acabar com essas mamatas que a gente vê de muitos estrangeiros que chegam aqui com o seu dinheiro na mão, no bolso, comprando terras, né, tomando conta de todo o nosso Ceará? Como que o senhor pretende... É evidente que isso traz, porque quem está me ouvindo vai falar, poxa, ela é contra o crescimento, ela é contra a geração de emprego. Não. Mas que tudo isso seja feito de forma coerente e sustentável. Quais são os planos do senhor? Olha só, Patrícia, quando a gente fala do Ceará, um dos grandes potenciais turísticos é realmente o nosso meio ambiente. Quando você vai ali para a Serra da Ibiapaba, as belezas naturais nos encantam. Quando você vai para essa orla marítima de 600 quilômetros de praia, a gente fica encantado com cada praia mais bonita do que a outra. E a gente precisa, logicamente, como você falou muito bem, estabelecer procedimentos para manter esse ambiente atrativo. Eu vi propostas de deputados que queriam, por exemplo, asfaltar o caminho até Jijoca de Jericoacoara. Meu Deus do céu. Ali, até Jericoacoara, até a vila, né? Exato. Até Jijoca até tem asfalto, mas não tem para a vila. Quer dizer, o projeto, vamos destruir o ambiente, né? Destruir a beleza principal, que é a viagem até Jericoacoara, que é feita muitas vezes pelas dunas. Então, e não só beleza, né, capitão? A destruição ambiental, porque sim, isso vai gerar degradar impacto tudo. ambiental total, né? Degradar tudo. Então, a gente tem que garantir, sim, um crescimento sustentável. Hoje a gente vê um avanço muito grande das energias renováveis. A gente tem que ter cuidado para essa energia renovável também não atrapalhar o turismo, né? Quando você coloca em determinados locais muitos ventiladores, aqueles eólicos, para geração de energia eólica, você acaba deixando o espaço menos atrativo para o turismo. Então, tudo isso tem que ser regulado, tudo isso tem que ser definido. E a grande complexidade, como você falou muito bem, é porque nós temos órgãos ambientais no governo federal, no estado e no município. Por exemplo, a área de marinha é responsabilidade do governo federal, mas o governo federal não tem servidores suficientes para fazer a fiscalização, aí acaba delegando ao Detran, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, muitas vezes também o próprio município entra nisso. O que está faltando realmente é uma parceria de fato, parceria entre a prefeitura da cidade, o governo do estado e o governo federal, para que essa fiscalização não seja uma fiscalização que venha a ter fins ilícitos. Vamos fiscalizar para cobrar propina, vamos fiscalizar de fato para a coisa acontecer, para preservar o meio ambiente, para que o crescimento ele aconteça ao mesmo tempo que se preserve a beleza ambiental, porque se não tivermos o meio ambiente como atrativo turístico, a gente vai perder turistas justamente por conta da falta dessa fiscalização. Então, fiscalizar com responsabilidade, estabelecer parcerias com o município e com a União é o caminho para a gente solucionar esse problema. Até porque o estado do Ceará, o senhor deve saber que é conhecido como a terra do vento, né? Então, a gente tem o trecho que sai do Rio Grande do Norte, vai até o Maranhão, e o Ceará passa por essa terra do vento e atrai velejadores e amantes dos esportes náuticos e de vela do mundo todo. Então, o próprio esporte, o próprio turismo de esporte, a própria... a natureza, que a gente tem esse favor de ser aqui a terra do vento, os ventos alísios o ano todo, atraindo esse pessoal de fora. Então, assim, está se acabando. Porque essas construções irregulares, elas atrapalham depois a circulação do vento nos locais de praia, né? Interfere então, nas dunas, tudo. né? Movimento e... Então, assim, o impacto ambiental é terrível. Fora casas que têm liberações aí ambientais para construção, que a gente vê concreto puro em cima de duna, capitão. Se o senhor vir aqui para o Aquiraz mesmo, são castelos e mansões sendo construídas em cima de duna, em cima de APA, de ambiente preservado, né? Então, é muito triste mesmo.
A gente falou sobre meio ambiente, eu queria falar também um pouquinho sobre saúde, que também além da segurança pública, a pasta da saúde o senhor quer fortalecer. A gente está saindo não, a gente continua numa pandemia, mas a gente está saindo aí do trecho mais horrível pico, dessa né? pandemia, né? Do pico e tal. Eu queria entender de que forma que o senhor está estruturando essa pasta para poder atender principalmente os menos privilegiados. O senhor falou que conseguiu viajar bastante aí pelos interiores. Eu imagino que o senhor deve ter visto coisas absurdas em relação a saneamento básico, a recursos de saúde, as pessoas morrendo porque não conseguiram atendimento. Quais são os planos em relação a essa pasta? Patrícia, Que é uma pasta bem chatinha, né? Bem complexa. Bem complexa. Quando a gente fala de saúde, eu aprendi em 2020 que o que mata não é a doença, não é o câncer que mata a pessoa. A burocracia. O que mata é a falta de acesso ao serviço de saúde por conta da burocracia. Eu vou citar aqui um exemplo. O nosso amigo Sargento Reginaldo, que é vereador aqui em Fortaleza, ele descobriu um câncer em 2020. Entre ele descobrir o câncer, realizar o tratamento e se curar, foram 6 meses. Foi uma agilidade muito grande. Fez o exame, descobriu, bora para o tratamento, fazer os procedimentos. Em 6 meses ele estava curado. E ele que me disse, capitão, o que mata não é o câncer, é a falta de acesso ao serviço. Você imagina uma pessoa que precisa fazer um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, que espera 2 anos. 2 anos. Eu tive em Oroz, a terra dos meus pais, e uma pessoa chegou perto de mim, imagina até o constrangimento daquele senhor, ele me disse, capitão, rapaz, minha mulher está com sangramento há 2 anos, precisando fazer um exame. Eu imaginei, deve ser um exame caríssimo. Eu disse, qual é o exame que ela está precisando? Um ultrassom. Ultrassom, que é um exame que custa básico. 250, 300 reais, exame básico. Há 2 anos ela esperava esse ultrassom para tentar diagnosticar qual era o problema de saúde que ela tinha. Então, na hora que as pessoas não têm acesso ao diagnóstico, na hora que elas não têm acesso aos exames e aos serviços de saúde, logicamente que a tendência é elas perderem a vida por conta dessa doença. Então, o nosso foco maior vai ser fazer funcionar os equipamentos de saúde que já existem. Eu posso citar aqui um exemplo. O governo do estado pagou no ano passado, Patrícia, 2,5 milhões para parar o gramado do Palácio. Eu peguei 3 milhões do meu mandato de deputado federal, destinei para 5 cidades diferentes, fizemos um mutirão de cirurgia de catarata. Devolvemos a visão a 3 mil pessoas. Quando eles gastaram 2,5 milhões para parar a grama, eu investi 3 milhões, que curou 3 mil pessoas em relação ao seu problema de saúde visual. Então, é dessa forma que a gente quer fazer a condução. É a gente aproveitar parcerias com santas casas, com hospitais filantrópicos, porque quando você constrói um novo hospital, você tem que ter o dinheiro para manter aquele hospital. O Hospital Regional de Quixeramobim, do Sertão Central, foi entregue em 2014. Nós estamos em 2022, 8 anos depois, Patrícia, se alguém sofrer um acidente ali na Sé, em frente ao hospital, o hospital não recebe aquele paciente, porque não funciona a emergência. Então é um absurdo que a gente tem visto. Qual que é a alegação, o senhor soube? Que o serviço de emergência tem que ser tratado em outro hospital. Então, é um absurdo que a gente vê em termos de equipamentos de saúde que não funcionam integralmente. Entregaram agora o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, mas o hospital recebe os pacientes, na mesma hora transfere para outros hospitais, porque não tem lá o equipamento e o número de profissionais contratados. Então é isso que a gente quer evitar. A gente vai fazer funcionar os equipamentos de saúde que já existem, realizar mutirões da saúde da mulher, da saúde do idoso, da saúde das crianças, da saúde visual, da saúde odontológica. Se a gente fizer isso com prevenção, é muito mais barato e muito mais eficiente. Capitão, nós recebemos até uma denúncia aqui, semana passada, na nossa redação, no jornalismo, de que o equipamento de ressonância magnética do hospital em Sobral, ele estava quebrado há meses. E uma paciente que foi diagnosticada com tumor cerebral gravíssimo, esse tumor, inclusive meu pai morreu vítima desse tumor, é um tumor que, se a pessoa é diagnosticada hoje, a pessoa tem 3 meses de vida e no mais tardar 1 ano. Então, é um tumor muito sério. Então, os pacientes diagnosticados com tumor desse tipo, chamado glioblastoma, não podem esperar 2 anos na espera de um exame de ressonância, porque ele vai morrer antes. Então, isso é básico. E essa paciente precisou fazer uma ressonância no hospital lá de Sobral. E ela foi informada que a máquina estava quebrada e que, se ela quisesse, ela vá para Fortaleza. Só que, para ela vir para Fortaleza, sendo moradora de Sobral, tem toda aquela burocracia de ter que entrar numa escala na central de leitos. Resumo dessa ópera. Ela ainda não fez a ressonância.
Infelizmente, a gente já sabe o destino disso. Se não tem acesso ao serviço de saúde, se não tem acesso ao diagnóstico, Patrícia, o caminho, infelizmente, é o pior possível. Então, a gente pensa em tratar a saúde como prioridade, a gente pensa em rever a forma como essa central de leitos foi criada, porque todo mundo entra na fila e ninguém consegue chegar no início dessa fila, todo mundo está lá no final da fila. Mas a minha maior preocupação, até desculpa interromper o senhor, o que acontece com esses hospitais dos interiores? A gente sabe que Sobral é um município importante, né? E a gente sabe que é um município que realmente os hospitais lá são hospitais... Tem um hospital regional lá, né? Regional, tem um hospital regional gigante lá. O porquê que esses aparelhos, eles quebram, eles ficam 3 meses sem ir para um conserto? O senhor tem ideia do que pode estar acontecendo? Patrícia, no hospital particular jamais isso aconteceria. Então é falta de gestão, é falta de prioridade, é falta de planejamento. E a gente tem visto isso acontecer com muita intensidade nos equipamentos de saúde. Hoje a gente tem na saúde do Ceará várias modalidades de gestão. Tem uma fundação, tem um OS, tem a gestão própria, tem o terceirizado, tem a cooperativa. Isso acaba confundindo o funcionamento de qualquer equipamento de saúde. Se você tem na gestão de um hospital, parte é gestão própria, parte é OS, parte é cooperativa, parte é fundação, isso confunde, não há integração dessas gestões e por conta disso a coisa acaba não acontecendo. De quem é a responsabilidade de fazer a manutenção do aparelho de ressonância? De quem será? Então, essa confusão do modelo de gestão de saúde pública do Ceará precisa ser revista. A gente precisa unificar a gestão, e isso a gente precisa tratar com as OSs que estão envolvidas, com a fundação que foi criada. A fundação é uma ferramenta bacana se ela for realmente tratada com respeito, for tratada como prioridade. A fundação ela acaba facilitando alguns processos, evita tanta burocracia como essa que você acabou de falar. Então, se nós tivermos responsabilidade na gestão dessa fundação, ou da OS, ou do Instituto, ou a própria gestão da Secretaria de Saúde, da CESA, a coisa vai funcionar. Está faltando planejamento, você tem um secretário de saúde, troca no mês seguinte, depois troca outro. A gente acabou de ter nomeado aí o novo secretário de saúde, e saúde é coisa séria, precisa de continuidade, precisa de planejamento, coisa que a gente não está vendo atualmente. Para finalizar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta, porque esses dias houve o anúncio de vacinas que venceram, né? Contra a Covid, e essas vacinas foram jogadas no lixo. É claro que o governo do estado, no auge da pandemia, precisou comprar muitas vacinas para poder atender a população, e o desespero foi grande. Eu não queria lidar por esse aspecto. Mas o senhor acredita que tenha sido também um pouquinho de falta de responsabilidade no direcionamento adequado dessas vacinas para os municípios? Olha, eu acho que o governo federal fez a parte dele, né? Comprou as vacinas, mandou para o Ceará, e na questão da distribuição, na questão da aplicação, a gente teve uma série de falhas. A gente teve fura-fila no começo da aplicação, você acompanhou bem as denúncias que inclusive foram investigadas. A gente teve aplicação de vacina vencida, como você falou, pessoas que estavam lá na fila da vacina, de repente viram lá que a vacina que estava sendo aplicada era vencida. Teve gente que passou mal por conta de vacina vencida. Então, muita coisa errada em relação a essa questão da aplicação das vacinas, e a gente lamenta que um momento tão importante como esse, onde a gente precisava ter mais responsabilidade com a aplicação dessas vacinas e com a saúde das pessoas, tenha sido tratado da forma como foi. Os profissionais de saúde que estavam manuseando essas vacinas precisavam ser orientados. Não sei se a falha foi do profissional ou foi da gestão. Quem faz o armazenamento é a gestão, então a gestão sabe que está entregando uma vacina que está vencida ou não. Então, faltou... Mas e as doses que foram para o lixo? Um prejuízo grande, né, para os cofres públicos. Foram vacinas que foram compradas caras, né, e prejuízo para o governo federal, que foi o único, não teve prefeitura, não teve governo do estado, só quem comprou vacina foi o governo federal. Se o senhor for eleito governador do estado do Ceará, o senhor pretende mexer ainda nesse bololô que são as denúncias de corrupção durante a pandemia, principalmente que foi citado aqui a Prefeitura de Fortaleza? O senhor pretende mexer nesse vespeiro? Olha, como governador, a gente não pode investigar a Prefeitura de Fortaleza. Essa investigação está sendo feita pelo Ministério Público, pela Justiça Cearense. Eu acho até que a gente ainda vai ter muita informação em relação a isso, né? Tem muitas instituições envolvidas, a Controladoria Geral da União, porque o recurso do Hospital de Campanha foi
do governo federal, o recurso das vacinas foi do governo federal, teve respirador que foi comprado e não foi entregue com recurso federal. Então, tem Ministério Público Federal, tem CGU, tem Polícia Federal, muitas instituições sérias envolvidas nessa investigação. Não sei se agora ou se no pós-eleição, mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida em relação a isso tudo. Capitão, a gente falou já de saúde, falamos de meio ambiente. Eu queria falar de um tema que o senhor gosta muito, que é a segurança pública, né? A gente sabe que a segurança pública aqui do Estado ela é deficitária justamente porque a gente sabe que o tráfico, as facções criminosas, elas comandaram durante muito tempo muitos bairros aqui, as brigas de facções eram quase diárias aqui no Estado, né? Mas, além disso, a gente tem, geograficamente falando, uma posição no mapa que permite que o Estado do Ceará seja um facilitador, né? Um Estado facilitador de entrada e saída do tráfico internacional. Como que o senhor pretende agir em relação ao combate, principalmente ao tráfico internacional? Olha, Patrícia, a gente sempre viu os governantes falar que esse problema das drogas era um problema nacional, que o governo federal deveria fazer alguma coisa. Eu não esperei o governo federal, eu já fui lá em Miami, no escritório do FBI, que é responsável por combater o narcotráfico na América do Sul, na América Central e também no México, para criar uma expectativa de que a gente possa montar aqui no estado de Ceará o maior escritório de inteligência policial do Brasil. Há um compromisso do FBI nesse sentido, há um compromisso da Polícia Federal, há um compromisso também da Secretaria de Segurança, caso a gente venha a chegar ao governo do estado, e nós montarmos esse grande escritório de inteligência e, com isso, a gente poder combater o crime organizado com inteligência. Muitas vezes a gente escuta as pessoas com aquele discurso de que bandido bom é bandido morto. O melhor é evitar o confronto. Quando você tem um confronto entre policiais e bandidos, um inocente pode perder a vida, um transeunte que está passando ali pela rua pode perder sua vida, e a gente não vai ficar feliz de forma nenhuma se um policial ou se um inocente perder a vida por conta da falta de uma informação. Agir com inteligência para evitar a violência é o caminho do sucesso. Então a gente vai montar esse grande escritório de inteligência policial, a gente já vai adotar uma medida tecnológica que vai facilitar a identificação de indivíduos que têm mandado de busca e aliás, que têm mandado de prisão em aberto. Hoje, o criminoso que for procurar a UES para se inscrever para o vestibular, ele se inscreve para o vestibular, ele passa na prova, ele se matricula no curso, fica 5 anos frequentando a UES e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão. Essa mesma pessoa pode ir lá na Assembleia, entrar no prédio da Assembleia, visitar o gabinete do deputado e ir embora, e ninguém sabe que ele tem um mandado de prisão em aberto. Ele pode procurar um hospital, lá no hospital ser consultado, fazer um exame, ser internado, e ninguém sabe que ele tem esse mandado de prisão em aberto. A gente vai cadastrar facialmente todos os cearenses, a gente vai ter o cadastro facial, para que na hora que essa pessoa que tem um mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão em aberto procurar um equipamento de saúde, um equipamento de educação ou qualquer outro serviço público, ele vai ser identificado de cara. Ao ser identificado, logicamente que a polícia vai ser acionada e ele vai ser preso. Isso vai gerar um sentimento nos criminosos de pouco favorecimento. Eles vão procurar outro meio de vida ou vão procurar sair do estado de Ceará. É uma ferramenta simples, que já existe, que já está à disposição, mas que não é colocada em prática. A gente não vai gastar R$1 para que isso aconteça. Basta vontade política para que a gente possa monitorar todo o estado e ter um resultado efetivo usando, repito, inteligência para evitar a violência. A gente tem um compromisso também, Patrícia, de convocar os aprovados em alguns concursos públicos que estão em andamento. A realização de outros concursos públicos também é um caminho que a gente vai adotar na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, na PFOS e também em outras áreas. Hoje existe um concurso da EMATES, eu vou fugir agora da segurança para ir para a agricultura. Tem um concurso da EMATES que está em andamento, que os aprovados aguardam convocação e é um compromisso nosso convocá-los para trabalhar. Há outros concursos também que são necessários na saúde, na educação. Concurso para professor é sempre necessário, concurso para a saúde é sempre necessário, e a gente vai priorizar esses concursos para dar garantia de serviço público de qualidade. Capitão, os adversários políticos do senhor, eles sempre tentam alfinetar o senhor, fazendo essa correlação do senhor com o motim da PM que aconteceu no Ceará anos atrás, né? O que de fato aconteceu naquele motim? Qual foi a responsabilidade do senhor? E se o senhor está preocupado em relação a esses debates que vão surgir
com certeza, esse tópico. Esse tema já está tão cansado, Patrícia, que o Mas Ministério Público... eles vão usar, sem dúvida nenhuma. Esse tema está tão cansado que o Ministério Público abriu uma investigação e não apontou nenhum envolvimento nosso em relação a isso. A própria Assembleia Legislativa criou uma CPI para investigar o fato. Quem conduziu a CPI foram os meus adversários, eles não encontraram nada que pudesse me relacionar. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, mas as pessoas precisam saber que os policiais, há 10 anos atrás, trabalhavam 92 horas semanais, não tinham direito a auxílio alimentação, não tinham um armamento compatível para enfrentar o crime, empurravam as viaturas para elas funcionarem. Então, tudo isso acabou levando ao acontecimento desses eventos, que no nosso governo não vai acontecer, porque a gente vai ter diálogo permanente com esses servidores, assim como com os servidores da saúde, com os servidores da educação. Tem tudo para que a gente tenha um governo tranquilo em relação aos servidores, porque o diálogo vai ser permanente. A gente vai criar um fórum de negociação com todos os servidores da saúde, da educação, da segurança, das demais áreas, para que a gente possa prevenir qualquer problema, sanar esse problema antes que ele venha a gerar uma insatisfação a ponto de qualquer servidor querer paralisar suas atividades. O senhor disse que no início do programa que essa é a 7ª eleição que o senhor participa, né? Eu queria saber, para governar a primeira, né? Uhum. Então, eu queria saber o que o senhor faria de diferente na segurança pública que os governos anteriores não fizeram e se o senhor acredita que o Ceará ele pode ser pacificado justamente com essas questões de inteligência que o senhor foi fora, né, foi para fora do país entender de como funciona. E o que o senhor pretende acertar em que os governos anteriores erraram? Patrícia, eu acho que faltou aos governantes aí dos últimos 16 anos pulso firme. Foi o principal fator. Não há dúvida que houve gasto com segurança, que houve investimento, mas faltou pulso firme e eu garanto para os cearenses que a gente vai ter esse pulso firme. Além do mais, é muito importante que... Mas o pulso firme que o senhor diz, em relação aos... As facções, em relação... Mas eles tiveram medo de encarar Tiveram medo de encarar, isso é muito claro para mim. Tem políticos envolvidos com o crime organizado e essas investigações não prosperaram. Faltou pulso firme para dizer, olha, esteja quem estiver envolvido, aqui a gente não vai alisar, não vai passar a mão na cabeça. Está envolvido com crime, é criminoso tanto quanto um membro da facção. E a gente sabe que existem pessoas da alta sociedade que estão envolvidos com o crime, existem políticos envolvidos com o crime. E, infelizmente, tem policiais envolvidos com o crime também. Esses policiais precisam não só ser demitidos, mas presos. Se tem médico, se tem advogado, se tem bilionário envolvido com o crime, ele não pode ser tratado diferente de qualquer outro criminoso. Isso é fato, né? No nosso governo, a gente vai ter pulso firme para colocar atrás das grades quem cometeu o crime, sem alisar ninguém. Nós temos um compromisso muito grande também em relação à questão das condições de trabalho desses profissionais. Não adianta nós termos uma controladoria de disciplina que só persegue o bom policial e deixa o mau policial à vontade. A controladoria tem que inverter as prioridades e demitir e prender, mandar prender o mau policial, aquele que faz a segurança do traficante, aquele que está extorquindo o comerciante, esse precisa ser preso. O bom policial tem que ser incentivado, tem que ser promovido, tem que ter uma boa remuneração, tem que ter condições de trabalho. O melhor armamento, a melhor viatura, o melhor equipamento é o que a gente precisa entregar, porque os policiais estão sedentos para combater o crime organizado. Patrícia, nossas penitenciárias há 5 anos atrás estavam entregues ao crime organizado. Chegou um homem com pulso firme, chamado Mauro Albuquerque, e colocou a casa em ordem. Então é isso que está faltando para o governo do Estado, colocar em ordem, ter pulso firme, dar autonomia para o comandante-geral da PM, para o delegado-geral da Polícia Civil, para o perito geral, para o secretário de administração penitenciária, aí no caso hoje é o Mauro. Então, se der liberdade para eles agirem, sem proteger qualquer aliado político, a coisa vai funcionar e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o resultado. Quando diz, mas é possível? Medellín, Patrícia, tinha 300 homicídios para cada 100 mil habitantes. Medellín hoje tem 15 homicídios para cada 100 mil habitantes. De 100% caiu para 5% do que acontecia antes. Parceria do governo americano com o governo colombiano, que é o que a gente quer trazer com esse escritório de inteligência, investimento social, não adianta imaginar que é só a polícia que vai sanar esse problema, emprego, renda e oportunidade é um caminho para reduzir a violência. Se a gente ficar falando só de polícia, e quem é que vai dar oportunidade para o jovem que está sendo cooptado pela facção? Quem é que vai recuperar aquele menino que já se envolveu com as drogas e está viciado? Então, temos que ter um plano robusto de assistência social
a essas famílias que, infelizmente, por conta do ambiente, por conta da circunstância, se envolveram com o crime e querem ter uma oportunidade de sair dessa vida. Capitão, o senhor chegou a dar uma entrevista falando que a governadora Isolda Sela seria realmente uma candidata forte para concorrer, ela, no caso, à reeleição, se ela estivesse no páreo, né? Mas agora ela está fora do páreo, o Eumano está dentro. Para o senhor foi um alívio? Olha, na verdade, eu acho que a governadora, se fosse candidata ao governo do estado, ela ia reunir um arco de aliança muito grande, ia ter muito tempo de TV, muitos prefeitos, muitos deputados, além da história dela na vida pública, que permitiria que ela se apresentasse como alguém muito competitivo. Os demais, na verdade, racharam um grupo, isso foi favorável à nossa candidatura, houve uma briga intensa e, sem dúvida nenhuma, hoje é muito mais fácil a gente alcançar a vitória do que seria no cenário que ela fosse a única candidata com o grupo do governo todo unido. Isso já é irreversível. É irreversível, as convenções já aconteceram, então é uma situação irreversível. O senhor já apoiou, né, uma época, o candidato Eumano, né? Apoiei em 2012, quando eu fui candidato a vereador, e ele foi candidato a prefeito. A gente apoiou porque ele era o candidato adversário aos Ferreira Gomes. Eu nunca mudei minha posição, Patrícia, sempre fui do lado oposto aos Ferreira Gomes. Respeito, não vou agredir, não vou estar baixando o nível do debate, mas não tem como a gente estar junto no mesmo palanque fazendo política pela forma que eles fazem, que eu não concordo. E à época era o candidato Eumano contra o candidato dos Ferreira Gomes, por conta disso eu fiquei com o Eumano. Por que os Ferreira Gomes atacam tanto o senhor? Aí é uma pergunta difícil. Eles não esquecem do senhor. É uma pergunta difícil. Todo dia tem uma notícia, eu me sinto tem um ataque. Eu me sinto privilegiado, Patrícia, porque eles me colocam num patamar muito elevado. Eles brigam de manhã, batem no Lula, de tarde batem no Bolsonaro, à noite batem no Moro e de madrugada batem em mim. Olha o nível que eles estão me colocando, de candidatos a presidente, de um ex-ministro da Justiça. Então, eu estou muito tranquilo com esses ataques. O cearense já percebeu que os ataques eles são desfavoráveis para eles. Né? Você rebater um ataque com uma proposta, acho que a melhor resposta que a gente pode dar é essa. Propagar a paz, propagar a tranquilidade. Como é que eu quero ser governador para trazer a paz para o Ceará se eu estiver guerreando com os adversários políticos? Então vai ser assim que a gente vai fazer essa condução da campanha até o dia 2, com muita paz, tranquilidade, incentivando e estimulando os nossos militantes a não responder a qualquer agressão, a respeitar as instituições, Patrícia. É muito importante que as pessoas que me escutam nesse momento entendam o papel da imprensa. A imprensa está ali no processo eleitoral para criticar, para mostrar as falhas de cada candidato, e não é porque ela está mostrando a falha de um candidato que ela é a favor de outro. Então é muito tranquilo. Eu entendo perfeitamente o papel da imprensa nessa questão do processo eleitoral. Que a gente respeite a imprensa, que a gente evite agressões e que a gente tenha uma grande festa da democracia em vez de uma grande guerra, onde a gente pode ter pessoas lesionadas ou até pessoas mortas, que já aconteceu em eleições aqui no Ceará. A gente está finalizando, a Roxana está me olhando com cara feia. A Roxana é assessora de imprensa do Capitão Wagner, ela está no estúdio aqui com a gente. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, ó, dá um oizinho aí, Roxana. Oi. Tô te vendo aí. É porque ele está com tantos compromissos, ele Isso é tá bom, com uma isso agenda é bom. tão corrida, e a gente aproveitou o momento que ele está aqui em Fortaleza para a gente poder abrir esse espaço, que eu repito, a gente vai abrir esse espaço também para os outros pré-candidatos ao governo, seguindo esse raciocínio realmente de sabatinar os candidatos e entender em relação às propostas, né? Capitão, eu pergunto para o senhor o seguinte, tem alguma cartinha aí na manga que o senhor pretende tirar na hora certa, que vai beneficiar aí a tua corrida, a abolição? Eu acho que a carta que a gente tem na manga é a verdade, é a proposta que a gente está construindo. Muitas pessoas vão se surpreender com o nosso programa, com a nossa equipe, com a propaganda de TV, com muito mais tempo. A gente teve na eleição de prefeito 1 minuto e 20, agora a gente vai ter 3 minutos e 20, quase o triplo do tempo, para que as pessoas conheçam o Wagner, que eles não conhecem ainda. As pessoas conhecem o Capitão Wagner, mas não conhecem ainda o Wagner. A gente vai ter tempo na TV para mostrar o Wagner, para ver de que maneira a gente pode... E quem é o Wagner? O Wagner é um cearense apaixonado pelo Ceará, que poderia muito bem estar concorrendo à reeleição em deputado federal, mas abriu mão disso para concorrer a uma eleição muito mais difícil, que é essa do governo do estado, com a expectativa de que o cearense acordou, com a expectativa de que o cearense quer o novo, quer a mudança, e a mudança com responsabilidade. Não a mudança criada de última hora, a mudança de verdade, uma mudança que tem critérios, uma mudança que tem uma equipe, uma mudança que vai apresentar para os cearenses o maior leque de oportunidades jamais visto aqui no estado do Ceará. O senhor acredita que está preparado para essa cadeira?
Olha, Patrícia, são 12 anos me preparando para essa disputa, desde 2010, quando eu concorri a primeira vez a um cargo eletivo que eu me preparava, eu amadureci muito, Patrícia, durante esse processo. A gente está indo para a sétima eleição e 7 é um número profético e eu acredito muito que chegou a nossa hora, que Deus me colocou e me ungiu para estar nesse momento aqui. Eu não tenho vergonha de dizer, de falar da minha fé, de falar dos princípios que eu defendo, que são os princípios cristãos. E, sem dúvida nenhuma, eu estou num momento muito bom da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e me sinto, sim, capacitado para pegar esse estado com esses problemas que existem e, junto com a minha equipe, fazer a melhor gestão da história desse estado. Com independência, com tranquilidade, sem amarras, a gente vai fazer um governo que vai orgulhar todos os cearenses. O Wagner tem medo do quê? Eu tenho medo da Daiane lá em casa. Quando ela diz assim, Wagner Souza Gomes, aí eu fico logo preocupado. Foi o que eu É a fiz. sua esposa, né? É, a dona Daiane, que eu queria até mandar um abraço para ela, que está se recuperando aí de uma cirurgia. Muito feliz pela recuperação dela, mas estou com saudade também. Passo o dia todo fora, só chego em casa para dar um cheiro na hora de dormir. Mas estou muito tranquilo. Eu acho que quem encara um desafio como esse não pode ter medo. A gente tem respeito, a gente tem responsabilidade, mas medo eu acho que não é um sentimento que a gente possa nos dominar. Não deixar o medo dominar, acho que é o caminho para você ter o sucesso. O senhor tem filhos? Tem um casal, o Felipe, de 15 anos, a Rayane, de 19. A Rayane está fazendo faculdade de moda. O Felipe está lá na escola ainda, terminando seu ensino médio, para, quem sabe, aí ser um advogado, é o que ele sonha ser. Então, estou muito feliz com a família que nós construímos, com tudo que Deus nos deu até hoje. Agradeço aqui a dona Núbia e o seu Joaquim. Próximo domingo aí a gente vai ter o Dia dos Pais. Já dou aqui meu abraço antecipado para o seu Joaquim. Feliz Dia dos Pais para ele. Muito obrigado, meu pai, por tudo que o senhor me permitiu ter nessa vida. Capitão, eles são adolescentes, né? Então, 15, 19, 15 e né? 19. O que eles pedem para o senhor, se o senhor for governador? Ó, pai, vai consertar lá o saneamento básico lá do bairro do meu amigo, porque lá tá complicado. Ou então coloca um policiamento lá na frente da faculdade, que lá tá perigoso. Tem algum pedido nos bastidores de Patrícia, casa, assim, que eles até fazem? tem, e eles insistem muito nesse pedido. Eles dizem, pai, não me faça passar vergonha, por favor. Não se permita se envolver com corrupção, não faça nada errado que depois a gente possa ser apontado na escola, na faculdade, como filho do corrupto. É o grande receio que eles têm, eu acho que é o receio de todo filho de político, né? Pela história que a gente tem. Então eu me preservo muito em relação a isso. Toda noite, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu presto contas com Deus e agradeço a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu e por estar construindo a minha história política da forma mais difícil que tem, sem padrinho político, construindo a história a partir do esforço de uma equipe. Queria agradecer aqui a minha equipe que está dia e noite comigo aí, incansavelmente, né? E até pedir desculpa aí pelo excesso de trabalho, mas vocês fazem com muito amor tudo que fazem, então vai meu abraço para toda a equipe, desde a recepcionista lá do nosso escritório até nossa chefe de gabinete. E olha que tem mulher nessa equipe, viu? Que bom. Jornalista é mulher, a chefe de gabinete em Brasília é mulher, a chefe de gabinete aqui no Ceará é mulher. Então as mulheres imperam no nosso gabinete, e não é porque é mulher não, porque são competentes, eu admiro demais todas as mulheres que trabalham comigo. Capitão, o senhor, falar em mulher, o senhor tinha prometido uma vice-mulher, né? Que aconteceu, essa mudança aí? A gente tinha uma expectativa de ter uma vice-mulher, o partido apontou um homem, mas eu fiquei muito feliz porque a gente colocou uma mulher na cabeça de chapa, né? A senadora Camila Cardoso vai enaltecer muito a nossa chapa, vai trazer paz, vai trazer o olhar feminino, o sétimo sentido que toda mulher E ela tem. levanta uma bandeira importante, né? A bandeira das pessoas com deficiência, a bandeira do direito, ela é advogada também, ela atrai o voto feminino, que as mulheres se sentem hoje representadas pelo trabalho da Camila. É muito importante as mulheres entenderem o papel que elas podem ter na política. As mulheres hoje, acho que por conta dessa imagem que a política tem, as mulheres preferem não se envolver com a política. Mas elas precisam se envolver mais e entender o que elas podem fazer enquanto políticas, que eu tenho certeza que muitas vão querer ser candidatas. O bem que a gente pode fazer através da política é tudo que a mulher quer, mas ela não sabe. Então a gente precisa esclarecer mais as mulheres, falar do bem que a gente pode fazer, dos projetos que a gente pode encampar, que muitas outras mulheres vão querer entrar na política. Capitão, se o senhor for eleito ao governador do estado do Ceará, quando o senhor sentar lá na cadeira do Palácio da Abolição, qual vai ser a primeira canetada como governador? Olha, a primeira canetada vai ser na segurança pública, sem dúvida nenhuma vai ser uma prioridade. Nos 100 primeiros dias a gente já quer dar uma resposta muito efetiva, com policiamento nas ruas, com o uso da inteligência, dando uma resposta muito rápida para as facções criminosas. A gente tem
um foco muito grande nos 100 primeiros dias também de capacitar os nossos jovens para colocar no mercado de trabalho. Nos 100 primeiros dias a gente quer ver os equipamentos de saúde funcionando adequadamente. Bora acelerar essa fila de consultas, fila de exames, fila de cirurgias, porque é tudo que o cearense precisa nesse momento. Qual que é o maior sonho do Capitão Wagner e qual é o maior sonho do Wagner? Olha, acho que o maior sonho do Wagner é me tornar o melhor governador da história desse estado. Eu sei que eu não vou conseguir isso só, eu vou precisar de uma equipe capacitada, eu vou precisar de muita paciência do cearense, porque no começo toda gestão é difícil, mas eu estou muito empolgado, muito convicto de que a gente vai alcançar esse objetivo. Deus já me deu a oportunidade, o povo cearense ser o vereador mais votado da história de Fortaleza, o deputado estadual mais votado da história do Ceará, o deputado federal mais votado da última eleição, e agora eu quero ser o melhor governador da história desse estado. Com a ajuda do cearense a gente vai ganhar a eleição e com a ajuda do cearense a gente vai governar esse estado para quem mais precisa. E o sonho do Wagner? O sonho do Wagner é poder encerrar os 8 anos aí de mandato de governador com a reeleição e poder viver a sua vida tranquilamente com a família. Depois disso eu quero paz, quero tranquilidade. Aposentadoria. Descansar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Hoje eu tenho 44, né? 43, chegando nos 44, quase 30 anos de trabalho. Acho que esses 8 anos que vêm aí vão ser de trabalho muito intenso e vão valer por 80, porque o governador tem uma série de atividades. O papel do governador é muito complexo, a gente espera governar com muita tranquilidade, com paciência e, como eu disse, terminar os 8 anos de governo como o melhor governador da história desse estado. Eu vou finalizar a entrevista falando para o senhor o que eu vou falar também para os outros pré-candidatos. A gente vai ficar de olho, a gente vai cobrar. Então, todas essas propostas que foram colocadas aqui para os internautas, para os nossos ouvintes, os telespectadores através do YouTube, e que a gente, como cidadão, a gente vai precisar cobrar, porque o Ceará realmente precisa de mudança. Patrícia, esse é o papel da imprensa. Eu fico muito feliz em ver veículos de imprensa que elogiam o que é bom e que criticam o que é ruim. Esse é o papel da imprensa. A imprensa não tem que estar bajulando ninguém, não tem que estar levantando a bola de ninguém, tem que falar a verdade. A comunicação séria é essa. E os governantes têm que ter a consciência também de que eles precisam da imprensa. Precisam da imprensa para vender o Ceará para o resto do Brasil, com campanhas publicitárias. Precisam da imprensa para campanhas educativas na área do trânsito, na área da saúde, na questão da conscientização em relação a algumas campanhas educativas. Então, tem tudo para a gente ter uma grande parceria com a imprensa, cujo maior beneficiado vai ser o cearense, que vai ver através da imprensa como melhorar a questão ambiental, como melhorar a questão do trânsito, como melhorar a questão da cultura. Você imagina a gente fazer uma campanha publicitária mostrando os artistas cearenses para o Ceará e para o Brasil? Nunca vi isso na história. Então, é isso que a gente quer fazer em termos de cultura, valorizar a cultura local. Nossa cultura é maravilhosa. Nossa música, nossas artes cênicas, nosso humor, tudo é maravilhoso, é valorizado lá fora e aqui não é valorizado. O nosso compromisso com a cultura é valorizar o artista da terra e dar oportunidade para ele. Capitão Wagner, candidato, pré-candidato, a gente já pode Candidato, falar candidato, né? já. O pré, porque já foi oficializado, então, candidato do União Brasil ao governo do Ceará. Capitão, muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte aí, que a gente está pertinho, né, das eleições, que as eleições venham com tranquilidade, venham com paz, que a gente confie na justiça eleitoral, que a gente confie nas urnas eletrônicas, porque a gente sabe que as urnas eletrônicas estão sendo colocadas em xeque, né, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro. Todo dia ele levanta uma temática em relação ao assunto, mas que as eleições sejam tranquilas, não só para presidente, mas como para governo do Estado, para Senado e tem deputado federal também, e estadual. né? Meu Deus, a gente vai ter 5 que apertar cargos. tanto botão. Obrigada, capitão. E você que ficou comigo até agora, o meu muito obrigado. Um excelente sábado para você. E a gente se vê sábado que vem com mais um pré-candidato ao governo do Estado do Ceará, aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais, eleições 2022.